Fala, craque. No vídeo de hoje do Fala, craque, a gente vai destrinchar uma história que mexe com o futebol agora, com notícia, bastidor, contexto, leitura de elenco, impacto na torcida e o que pode acontecer nos próximos dias. Não é só manchete, aqui a gente organiza o cenário inteiro para você entender quem ganha, quem perde e por que esse assunto cresceu tanto. Saiu agora uma sequência de informações que pode mudar o rumo dessa história e eu vou te explicar tudo em ordem. Bloco 1. Em alta no Cruzeiro, Arthur Jorge reencontra Atlético Mineiro após consagração na Libertadores. Pelo que foi publicado, o ponto central é o seguinte: 17 meses após a maior conquista da carreira, Arthur Jorge reencontra o Atlético Mineiro. Agora à frente do Cruzeiro, o treinador fará seu primeiro clássico e tem no rival a lembrança do título da Libertadores conquistado quando dirigiu o Botafogo. A decisão foi disputada em 30 de novembro de 2024, no Estádio Monumental de Buenos Aires. O Botafogo teve Gregório expulso aos 29 segundos de partida. Mesmo assim, venceu o Atlético Mineiro, então comandado por Gabriel Milito, por 3-1, com gols de Luiz Henrique, Alex Telles e Júnior Santos. Após a final, o treinador português comandou o Botafogo em apenas mais 3 partidas. Confirmou o título do Campeonato Brasileiro nas 2 últimas rodadas, mas acabou eliminado pelo Pachuca na primeira fase da Copa Intercontinental. O treinador fez parte do projeto do Botafogo nos últimos dias de dezembro, mas recebeu uma proposta do Al Rayyan e deixou o Rio de Janeiro rumo ao Catar. Por isso, o reencontro com o Atlético Mineiro levou mais de um ano para acontecer. Arthur Jorge foi contratado pelo Cruzeiro após o Campeonato Mineiro, vencido por Tite, em final diante do rival. O técnico português, inclusive, está invicto contra o Atlético. Além da decisão continental, comandou o Botafogo em uma vitória por 3-0, no estádio Newton Santos, e um empate por 0-0, no estádio Independência, contra o adversário no Campeonato Brasileiro de 2024. Arthur Jorge, técnico do Botafogo, com a Taça da Libertadores. Foto, André Durão Gé. Os títulos conquistados por Arthur Jorge no Botafogo são os mais expressivos da carreira e pesaram na investida do Cruzeiro. A Libertadores é uma das obsessões da atual gestão, assim como o Campeonato Brasileiro, no qual o time ainda está distante da briga pela liderança após um início irregular. Além das conquistas. Na prática, isso pesa porque mexe com planejamento, hierarquia do elenco, ambiente interno e expectativa de resultado. Quando a gente olha com calma, dá para perceber que a notícia não para no fato bruto, ela abre caminho para a leitura de mercado, pressão externa, reação da torcida e próximos passos da diretoria ou da comissão técnica. Na minha visão, o torcedor precisa prestar atenção não só no que aconteceu agora, mas principalmente no que essa informação desencadeia para a sequência da temporada, para a montagem do time e para a narrativa que vai dominar os próximos dias. Se essa tendência se confirmar, o impacto pode aparecer no vestiário, na escala? Na postura do clube e na forma como o adversário passa a olhar para essa equipe. Bloco 2. Cruzeiro x Atlético Mineiro, onde assistir ao vivo, horário e escalações. Pelo que foi publicado, o ponto central é o seguinte: Cruzeiro e Atlético Mineiro se enfrentam neste sábado, às 21 horas, de Brasília, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Sport TV e Premier mostram a partida ao vivo para todo o Brasil. Você também pode acessar e assistir no Globo. Clique aqui para assistir. Onde assistir? Tempo real. O GE acompanha todos os lances da partida. Clique aqui para acessar. Transmissão, Sport TV e Premier. Cruzeiro e Atlético se enfrentam pela 14ª rodada do Brasileirão. Foto, Gilson Lobo. O Cruzeiro chega ao clássico com uma vitória importante. O time celeste venceu o Boca Juniors, pela 3ª rodada da primeira fase da Libertadores, por 1-0. No Brasileirão, a equipe figura fora da zona do rebaixamento desde o jogo contra o Grêmio. Ultrapassou o Atlético na última rodada, chegando ao 12º lugar, com 16 pontos. O Cruzeiro vem de 3 vitórias consecutivas na competição. O Atlético Mineiro passa por dias turbulentos em campo e fora dele. A equipe vem de 2 derrotas duras, para o Flamengo, pela Série A, e para o Cinciano, pela Copa Sul-Americana. No Brasileiro, o time tem a mesma pontuação da primeira equipe que está no Z4. Na Sula, é o lanterna do Grupo B. Os bastidores estão agitados depois que um dos donos da SAF, Rafael Menin, anunciou seu afastamento do dia a dia do clube, e Hulk rescindiu o contrato. Escalações prováveis: Cruzeiro, técnico, Arthur Jorge. Arthur Jorge não teve nenhum novo desfalque nas últimas semanas. O treinador ainda ganhou o atacante Marquinhos como opção. A dúvida fica por conta do gol. Otávio e Matheus Cunha têm revezado no time titular. O jovem da base deve ser escolha por viver uma fase melhor do que a de Cunha. Time provável: Otávio, Fagner, Cauã Moraes, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Caiqui, Lucas Romero. Na prática, isso pesa porque mexe com planejamento, hierarquia do elenco, ambiente interno e expectativa de resultado. Quando a gente olha com calma, dá para perceber que a notícia não para no fato bruto, ela abre caminho para a leitura de mercado, pressão externa, reação da torcida e próximos passos da diretoria ou da comissão técnica. Na minha visão, o torcedor precisa prestar atenção não só no que aconteceu agora, mas principalmente no que essa informação desencadeia para a sequência da temporada, para a montagem do time e para a narrativa que vai dominar os próximos dias. Se essa tendência se confirmar, o impacto pode aparecer no vestiário, na escala? Na postura do clube e na forma como o adversário passa a olhar para essa equipe. Se inscreve no Fala, craque. E ativa o sino, porque aqui tem notícia de futebol todo dia, sem enrolação e com opinião objetiva. Bloco 3. Jogadores do Cruzeiro relembram pancadaria em clássico e garantem: ficou no passado. Pelo que foi publicado, o ponto central é o seguinte: os jogadores do Cruzeiro se preparam para reencontrar o rival Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, no sábado, às 21 horas, no Mineirão. O último duelo entre as equipes terminou em pancadaria generalizada, com 23 expulsões e muita confusão na final do Mineiro. Como está o clima para o clássico? A briga ganhou repercussão internacional. Veículos da imprensa mundial classificaram a confusão como batalha campal. Para o meia Matheus Pereira, a equipe não entrará em campo sob o peso daquele jogo.
Sabemos que aconteceu no último clássico, uma coisa que ficou no passado, já está resolvido, e a nossa mentalidade é essa, é respeitar o nosso adversário, como a gente sempre respeita, fazer o nosso jogo e buscar os 3 pontos. Esse é o nosso foco. O Meia é um dos poucos atletas que não se envolveram na confusão. Dos 23 expulsos, 12 eram do Cruzeiro. Gerson também participou do episódio, foi expulso e acabou suspenso por 4 jogos, punição que será cumprida no Mineiro do próximo ano. É esquecer aquele final, né? Porque não foi um final legal. Não me orgulho daquilo. Esquecer isso e jogar bola. Pensar em jogar bola. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, um clássico, onde nosso estádio vai estar lotado mais uma vez. E o pensamento é fazer um grande jogo. A briga tudo começou após um choque de Christian e Everson, na grande área do Atlético. O goleiro do Galo não gostou e revidou, empurrando o adversário e sentando com os 2 joelhos em cima dele. Os jogadores do Cruzeiro viram a cena e partiram para cima do goleiro, o que provocou uma confusão generalizada. Lucas Romero, Christian, Cássio, Wallace, Lianco, Hulk e Júnior Alonso foram os principais personagens da briga que tomou conta do gramado. Na súmula, o árbitro Matheus Candansan, SP, registrou 24 expulsos, 12. Na prática, isso pesa porque mexe com planejamento, hierarquia do elenco, ambiente interno e expectativa de resultado. Quando a gente olha com calma, dá para perceber que a notícia não para no fato bruto, ela abre caminho para leitura de mercado, pressão externa, reação da torcida e próximos passos da diretoria ou da comissão técnica. Na minha visão, o torcedor precisa prestar atenção não só no que aconteceu agora, mas principalmente no que essa informação desencadeia para a sequência da temporada, para a montagem do time e para a narrativa que vai dominar os próximos dias. Se essa tendência se confirmar, o impacto pode aparecer no vestiário, na escala, ou na postura do clube e na forma como o adversário passa a olhar para essa equipe. Viver de YouTube em 2026, sem aparecer https://p.cacto.com.br/3ba9rus, sublinhado, 760855. Bloco 4. Cruzeiro x Atlético Mineiro terá reencontro de 20 expulsos em pancadaria, veja quem pode jogar. Pelo que foi publicado, o ponto central é o seguinte, menos de 2 meses depois de uma batalha campal na final do Campeonato Mineiro, Cruzeiro e Atlético Mineiro se enfrentam pela 14ª rodada do Brasileirão. O duelo deste sábado, no Mineirão, marca o reencontro dos times, após a partida que terminou com 23 jogadores expulsos. O jogo foi em 8 de março, foi realizado também no Gigante da Pampulha. Por ser duelo único, o vencedor ficaria com o troféu. O Cruzeiro abriu o placar no segundo tempo, com Caio Jorge, e um lance nos acréscimos incendiou as 2 delegações. Everson dividiu com Christian, ficou com a bola, mas ajoelhou sobre o volante cruzeirense, caído, para questionar a entrada do rival. Ali, começou um empurra-empurra, que depois se transformou em pancadaria, envolvendo até mesmo jogadores que estavam no banco de reservas. Depois de controlar os ânimos no gramado, o árbitro decidiu encerrar a partida, confirmando o título do Cruzeiro após 7 anos. Ninguém foi expulso em campo, mas a súmula relatou 23 cartões vermelhos, sendo 12 da Raposa e 11 do Galo, Atlético, Alan Franco, Alan Minda, Cassierra, Everson, Gabriel Delfim, Hulk, Júnior Alonso, Lianco, Preciado, Renan Lodge e Juan Tressoldi. Cruzeiro, Cássio, Christian, Fabrício Bruno, Fagner, Gerson, Caio Jorge, Cauã Prates, João Marcelo, Lucas Romero, Matheus Henrique, Vilalba e Wallace. Briga em Cruzeiro x Atlético Mineiro, foto, Gilson Lobo, Agif todos eles, além de Lucas Silva, Vitor Hugo e Aloísio Carlos dos Santos, massagista do Galo, foram denunciados pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais. Houve um acordo dos clubes com o TJDMG, com suspensão de 4 jogos para cada um dos envolvidos. As punições serão cumpridas apenas na próxima edição do Mineiro. Dupla afastada entre os jogadores punidos nos 2 clubes, há um afastado de cada lado, por conta de... Na prática, isso pesa porque mexe com planejamento, hierarquia do elenco, ambiente interno e expectativa de resultado. Quando a gente olha com calma, dá para perceber que a notícia não para no fato bruto, ela abre caminho para a leitura de mercado, pressão externa, reação da torcida e próximos passos da diretoria ou da comissão técnica. Na minha visão, o torcedor precisa prestar atenção não só no que aconteceu agora, mas principalmente no que essa informação desencadeia para a sequência da temporada, para a montagem do time e para a narrativa que vai dominar os próximos dias. Se essa tendência se confirmar, o impacto pode aparecer no vestiário, na escala? Na postura do clube e na forma como o adversário passa a olhar para essa equipe. Antes de fechar, vale amarrar o quadro geral. Quando essas notícias se juntam, elas mostram um time ou um personagem vivendo um momento de definição. Tem bastidor, tem reflexo técnico, tem componente emocional e tem mercado olhando. Por isso, não faz sentido tratar esse assunto como episódio isolado. O que vem a seguir tende a influenciar a escala? Negociação, confiança do grupo, leitura da imprensa e resposta da torcida. E exatamente por isso que esse tipo de pauta cresce tanto, porque ela mistura fato, contexto, expectativa e conflito real. Agora eu quero saber a sua opinião. Você aprova esse caminho? O clube está fazendo certo? Comenta aqui embaixo, se inscreve no Fala, craque. E assiste também ao próximo vídeo do canal, porque aqui tem notícia de futebol todo dia com contexto rápido, mercado da bola, bastidores e leitura direta. Tem mais um detalhe importante aqui, quando uma notícia desse tamanho aparece, ela nunca afeta só o presente. Ela muda a percepção de mercado, interfere no ambiente do clube e coloca mais pressão na resposta que vem no próximo jogo ou na próxima decisão da diretoria. Por isso, acompanhar cada desdobramento vira obrigação para quem quer entender o futebol além da manchete. Tem mais um detalhe importante aqui, quando uma notícia desse tamanho aparece, ela nunca afeta só o presente. Ela muda a percepção de mercado, interfere no ambiente do clube e coloca mais pressão na resposta que vem no próximo jogo ou na próxima decisão da diretoria. Por isso, acompanhar cada desdobramento vira obrigação para quem quer entender o futebol além da manchete.
Tem mais um detalhe importante.